Bom, boa tarde a todos. Nós temos a informar pela Polícia Civil que os trabalhos de necrópsia foram finalizados. Em ocasiões anteriores, já havia sido explanado a presença, a identificação de politraumatismo contuso em todas as vítimas do acidente aéreo ocorrido aí nas imediações de Caratinga. Por segurança, o médico legista coletou material para exames complementares que são realizados aqui na capital, no Instituto Médico Legal, em Belo Horizonte. Esses exames eles se prestam a identificar eventuais outras causas que poderiam concorrer com o óbito, que poderiam contribuir de alguma forma com o óbito. São exames toxicológicos, exames de teor alcoólico e também exames anatomopatológicos, que são aqueles realizados em tecidos, fragmentos de pulmão, de coração, de cérebro. Ou seja, busca-se identificar uma eventual outra doença que a vítima possa ter. E pode também, eventualmente, ter associação com o óbito dessas pessoas. Então, todos os exames relacionados ao anatomopatológico, que é o exame dos tecidos, eles vieram negativos para outras enfermidades que pudessem contribuir com a morte. Os exames anatomopatológicos, eles tão somente confirmaram as lesões traumáticas vivenciadas por todas as vítimas. Já os exames de teor alcoólico e exames toxicológicos também não evidenciaram nenhum consumo de substância ou nenhum tipo de intoxicação que pudesse contribuir com os óbitos. Dessa forma, a conclusão final dos laudos será por politraumatismo contuso para todas as 5 vítimas desse acidente aéreo. Muito obrigada, doutor Tales, pelas explanações tão referentes aí a laudos desempenhados pela perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais, que corroboraram aí com a investigação desempenhada pelo delegado Ivan Salles, regional de Caratinga, que trará, neste momento, informações atinentes à investigação policial. Boa tarde, doutor Ivan. Boa tarde a todos, boa tarde, Thales, boa tarde, Miriam e colegas da imprensa. A Polícia Civil, na área investigativa aqui de campo, a gente vem traçando hipóteses e, na medida que essas hipóteses vão sendo descartadas, a gente vai avançando na investigação. Então, uma hipótese que poderia surgir, eventualmente, que a gente precisava descartar e que já aconteceu em outras oportunidades, era, por exemplo, a aeronave ter sido alvejada por disparo de arma de fogo. E aí, lá, o piloto ter sido atingido. Uma outra hipótese poderia, como o doutor Tales disse, do piloto e copiloto ter alguma doença pré-existente que tivesse corroborado pelo acidente. Então, essas 2 hipóteses nós já conseguimos descartar com os exames vindo da perícia. Bom, a polícia agora, a gente avançou um pouco mais uma oitiva de um piloto que estava a 20 minutos atrás da aeronave que acidentou. Esse piloto, ele decolou de Viçosa e pousou em Caratinga. E nós ouvimos que esse piloto, com o piloto que acidentou, eles conversaram no rádio. E o piloto, em momento algum, ele reportou nenhum tipo de problema na aeronave, reportava que ele tinha consciência ali do que estava fazendo. E o que chama a atenção é que, num determinado momento, é uma expressão que os pilotos usam aqui, que o piloto já estava na perna do vento da 02. O que significa isso? Que o piloto já estava em procedimento de pouso. Quando ele fala que ele estava na perna do vento da 02, pela oitiva desse piloto, a estimativa que faz é que o piloto que acidentou estava
a 1 minuto e meio do pouso, quando, infelizmente, parece que ele se chocou. A gente fala que parece que a gente ainda precisa dessa perícia, se chocou com a rede de transmissão da CEMIG e acabou ocorrendo o acidente. Logo depois, aí o piloto da aeronave que vinha de Viçosa pousou normalmente. Então, por que eu digo que a gente avançou um pouco? Porque a gente descarta também, se considerarmos que há 1 minuto e meio, o piloto já iria pousar e ele não relatou nenhum tipo de problema na aeronave, a gente já avança um pouco mais, não descartando completamente, mas já com o início da investigação, no sentido que a aeronave não teria tido nenhum tipo de problema. Que a gente só vai ter certeza com o laudo do CENIPA na aeronave. Bom, essa investigação eu venho falando já em outras oportunidades, que é uma investigação que as oitivas, depoimentos testemunhais, ajudam pouco, salvo essa do piloto, que também estava voando, que é relevante, no sentido de que não havia ali nenhum problema, que o piloto já informou que estava em procedimento de pouso. Porque outras testemunhas têm a tendência, você tem a tendência de ver parte só do que aconteceu. Então, acaba ali, não ajuda muito a investigação, pelo contrário, tumultua a investigação. Então, a gente entra agora numa fase de encaminhar alguns ofícios e aguardar os laudos do CERIPA 3, da investigação, que eu já friso, não há um prazo para ocorrer. Então, a investigação agora, ela ficará aguardando os laudos do CERIPA para a gente trazer a conclusão. Lembrando aqui, só afirmando, que o CERIPA 3 e a Polícia Civil, ambos órgãos fazem investigação, mas com objetos distintos, né? Um objetivo distinto. A polícia, ela visa apurar eventual crime, ao passo que o CERIPA é para evitar novos acidentes. Só para deixar claro aqui qual é o foco de cada investigação. Miriam, eu acho que era isso que tinha para ser dito. Ok, doutor Ivan Salles, obrigada pelos esclarecimentos. E agora, então, nós contamos com a colaboração dos nossos colegas jornalistas. Neste momento, as duas fontes, tanto o doutor Tales quanto o doutor Ivan, estão à disposição para os questionamentos. Primeira pergunta. Para o perito, o médico perito, doutor Tales, os corpos estavam muito mutilados? Os corpos? Na verdade, Ivan, né, o termo que a gente utiliza é politraumatismo contuso, ou seja, um instrumento contundente que causou a lesão. Foi um traumatismo intenso, o que implica num traumatismo, num acidente com altíssima energia, né? Então, infelizmente, as lesões são graves, muito graves, e nas 3 cavidades que a gente analisa, né? Crânio, tórax e abdômen, em todas as vítimas. Pessoal, boa tarde. Pedro Bonenberger aqui, da Rádio CBN. Minha pergunta é para o doutor Ivan Lopes. Doutor, tendo em vista a conclusão do IML e o que o senhor explanou sobre agora, principalmente do depoimento do piloto, é claro que tudo ainda depende dos laudos do CENIPA, mas a principal linha de investigação agora seria que essa colisão com o cabo de energia poderia ser o principal ocasionador aí do acidente, doutor? Seria a principal hipótese nesse momento? A gente aguarda ainda a confirmação se o cabo que foi encontrado em um dos motores é o cabo da rede da CEMIG. Mas, só para afirmar, isso não significa que, se confirmar que o cabo de aço enrolado no motor é o da CEMIG, não significa que a CEMIG é a culpada do acidente. Então, significa que houve a colisão, só para não gerar nenhum tipo de confusão. Mas é fato, a gente aguarda esses laudos aí do CERIPA para a gente
traçar, mas a linha que se tem hoje é de que houve esse choque, sim, na rede da CEMIG. Temos agora uma pergunta do jornalista Gabriel Sena, da Globo, direcionada ao Dr. Tales, nosso médico legista. Dr. Tales, é possível afirmar, então, que as mortes das vítimas ocorreram logo após a queda da aeronave? É possível afirmar que a morte ela decorreu do impacto da aeronave no solo, né? Nós não encontramos nenhum outro elemento na necrópsia ou nos exames complementares que indicassem que, ao longo da queda, teria havido o óbito. Então, a princípio, os elementos técnicos apontam para óbito no momento da queda, ou seja, o impacto no solo levou ao politraumatismo contuso grave de todas as vítimas. Pablo Nascimento, ele tem uma pergunta que, de certa forma, complementa a pergunta feita pelo Gabriel. É possível afirmar se as vítimas morreram ainda no ar, com a desaceleração causada pela perda do motor, ou somente mesmo após o impacto ao solo? Realmente parece um pouco a outra pergunta, mas elas se complementam. Não há nenhum indicativo de óbito, de trauma causado por desaceleração da aeronave. O traumatismo foi causado pelo impacto da aeronave no solo. Pergunta direcionada agora ao doutor Ivan, do Marcos Guimarães, nosso colega da TV Leste, filiada à Record. Doutor Ivan, o piloto que voltava de Viçosa e prestou depoimento, ele relatou se o comandante da aeronave da cantora fez perguntas sobre a melhor rota em que ele poderia efetuar o pouso dele na região aí de Caratinga? Eles trocaram algum tipo de conversa ou informação nesse sentido sobre a rota a ser traçada? Ô Marcos, não houve essa conversa, porque quando esses dois pilotos conversaram, o piloto que acidentou, ele já informava que ele já estava em procedimento de pouso. Agora, segundo o piloto que nós ouvimos, é comum pilotos que não conhecem a região ligarem a outros pilotos para poder reportar, tomar conhecimento da região. Aí, infelizmente, a gente não vai conseguir saber se houve essa conversa, pesquisa prévia ou não pelo piloto que acidentou. Pedro Nascimento também está dirigindo uma pergunta ao doutor Ivan. Quantas pessoas foram ouvidas dentro do nosso inquérito policial até o momento? Doutor, o senhor consegue ter essa informação ou uma estimativa? Pedro, como eu disse, né, nessa investigação, as oitivas são menos importantes do que os laudos periciais. Então, por hora, nós ouvimos o advogado da Workshow, que estava aqui no dia, ouvimos o dono da empresa e esse piloto. A pretensão agora, mas a Polícia Civil estava respeitando o luto dos familiares, a pretensão agora é ouvir, só para afastar qualquer questão ali psicológica, ouvir familiares do piloto e copiloto. Mas, com respeito aí ao luto dos familiares, a gente estava aguardando um tempo um pouco mais. Bom, eu acho que a fala do doutor Ivan já respondeu a próxima pergunta do Marcos Guimarães, que era realmente sobre se alguém, né, responsável pela aeronave já havia prestado depoimento. Então, como já dito pelos doutor, o dono da aeronave, né, da empresa, já foi ouvido dentro do inquérito policial. Alguma outra pergunta?
Estamos à disposição, Thaís. A Thaís Pimentel, doutor Ivan, do G1, ela questiona se nós traçamos alguma outra hipótese para a queda do avião, além da probabilidade da aeronave ter se chocado com a fiação, com os cabos de transmissão. Thaís, há uma segunda linha de investigação que pode ser algum problema dos motores que ocasionou essa altitude baixa da aeronave para colidir com a linha de transmissão. Só que aí a gente aguarda o laudo do Seripa 3 para ver se, inclusive, já iniciou, né, inclusive com a presença de um perito da Polícia Civil em Belo Horizonte, para ver com a conclusão ver se vai ser possível afirmar que esses motores não apresentaram nenhum tipo de defeito. Então, a gente trabalha assim, com uma segunda linha de investigação, que é ver se os motores apresentaram um defeito que justificasse essa altitude baixa. Ela complementa a pergunta, doutor Ivan, caso haja essa confirmação de qualquer irregularidade em relação à localização dessas torres de transmissão, dessas linhas de transmissão e a fiação da CEMIG, porventura, não estando sinalizada, a empresa ela poderá ser responsabilizada? Thaís, o CREA, que é o órgão lá da engenharia, eles também já abriram uma investigação administrativa para verificar essa situação, se as linhas de transmissão estavam no local adequado. A Polícia Civil ela vai trabalhar com questões mais técnicas, no seguinte sentido: a linha de transmissão está fora da área de proteção do aeródromo, isso é fato, a ANAC já informou. Então, era preciso ter a sinalização? Ah, não. Torres que estão fora da área de proteção de aeródromo não precisam de ter sinalização. Então, por parte da polícia, ela descarta qualquer responsabilidade. Agora, outro órgão administrativo, que é o CREA, ele também instaurou um procedimento administrativo para ver esse sentido, se ali elas estavam no local correto. Marcos Guimarães, os próximos passos da investigação seria aguardar, então, os laudos conclusivos do CENIPA? O senhor já informou, na fala pretérita, que ainda não temos como prever quando haverá a conclusão desses laudos, visto que eles são também elaborados por outra instituição. Mas, além de nós aguardarmos a conclusão desses laudos do CENIPA, o senhor também já mencionou que pretende ouvir familiares, né, da família, dos pilotos, né, do piloto e do copiloto. Além dessas oitivas, há algum outro andamento previsto? Marcos, o que é fundamental mesmo agora, que vai caminhar para a conclusão da investigação, é aguardar de fato os laudos, né, da aeronave, dos motores, e, eventualmente, agora alguns ofícios que a gente vai expedir para alguns órgãos, mas só para materializar, instrumentalizar algo que a gente já tenha conhecimento, que é a ANAC informando que, de fato, as torres estão fora da área de proteção do aeródromo, por que nos NOTAMs as torres não estavam descritas no NOTAM, mas são informações que já foram amplamente divulgadas, mas que a gente encaminhará ofício só para materializar o inquérito, instrumentalizar o inquérito. A Thaís Pimentel, ela questiona a questão de uma possível previsão de conclusão do inquérito. Creio eu que não teríamos, né, doutor, como precisar,
até porque, conforme previsão legal, a autoridade policial pode pedir aí, se necessário, no curso da investigação, a dilação de prazo. Não, a gente não tem um prazo para encerrar. Então, logo os laudos, a gente não precisa de aguardar a conclusão da investigação do Seripa, porque são investigações distintas. Mas sem os laudos, aí eu afirmo que a gente não tem como concluir. Pode ser que a investigação da Polícia Civil conclua antes do que do Seripa? Pode. Vai depender do que os laudos vão trazer. Uma pergunta interessante do Pedro Nascimento é como que nós chegamos ao piloto de Viçosa? Ele se apresentou espontaneamente ou nós tivemos acesso a uma gravação? Como o doutor teve conhecimento dessa possível testemunha, né, que pôde aí contribuir de forma relevante aí para a nossa investigação? Durante aquele decorrer da semana do acidente, houve, inclusive, pela divulgação até por parte da imprensa, de que um piloto teria se comunicado com um piloto acidentado. Então, nós deslocamos até o aeródromo e ficamos sabendo quem que era o piloto e intimamos ele para se ouvir. Essa gravação, infelizmente, não fica gravado, essa comunicação entre os pilotos, porque essas aeronaves, tanto a que é acidentada quanto a outra, não têm obrigação de ter o equipamento de gravação.